Então vamos ter agora a presença do Eduardo, né, que está aqui trazendo hoje a sua palestra, né? Jesus, dor e sofrimento. Que Deus abençoe aí os amigos espirituais que compartilhem com você nessa palestra. Deus abençoe. Isso aí. Obrigado. Boa tarde a todos. Vamos dar o início a essa pequena palestra, né? Um tema muito forte, né? Perante a nossa religião, perante até o espiritismo, que falar de Jesus a gente sempre tem que falar com alegria. Mas é um tema que traz o nosso teor de sofrimento, a dor, para podermos evoluir, né? A casa aqui sempre ela teve um tema, né? Nosso antigo presidente, anos e anos, ele já veio a falecer, ele gostava que a gente, uma vez por mês, falasse de Jesus, né? E a gente sempre brincava com ele, né? Falar de Jesus é uma coisa, né? Qualquer um que vier aqui falar de Jesus, qualquer palestrante, vai levar 2, 3 dias, né? Isso não tenho dúvida. Então, eu peguei esse tema esse mês e falei, vou falar sobre um acontecimento que todos sabem, todos não participaram, mas todos têm o conhecimento pelos livros espírita, pelos filmes que se passaram, a dor que Jesus sofreu naquele momento de crucificar, né? Mas antes disso, a gente vai contar uma história de quê? De Maria, que é mãe de Jesus. Maria, vamos relembrar, vamos raciocinar. Quando Jesus nasceu, ele foi uma criança, 4, 5 anos, ele corria pelo quintal, ele andava, ele brincava, era uma criança normal. E a Maria vendo tudo aquilo, participando daquilo. O pai tinha uma marcenaria, né? Ele fazia móveis, mexia com madeira. Então ele via aquela criança, como nós também temos filho, os filhos brinca, pula, faz. Claro que Jesus foi crescendo, quando era pequeno, ele estava sempre no colo da mãe, a mãe beijava, sentia teu cheiro. Então Jesus era uma criança, tudo indicava que era uma criança normal, né, perante a humanidade na época. Então ele brincava, pulava, né, não tinha as brincadeiras de hoje, mas tinha essa participação que ele tinha. Aí ele começou a crescer, ele começou dialogar sobre a lei de Deus, participar de palestras, participar de reuniões naquela época, e confrontava e falava muita coisa, muito sábio que tinha, muitas aquelas pessoas mais antigas que tinham conhecimento da palavra, via que era um menino especial, era um menino diferente. Era um rapaz diferente. E ele foi, ao passar do tempo, foi crescendo, tendo 15, 16, mas sempre ele participando em igreja. Tinha hora que ele sumia, ele estava numa reunião com os irmãos, palestrando sobre a lei de Deus, sobre o que ele veio fazer aqui. Isso foi passando anos e anos. E um belo dia, né, isso foi... Ele andou no mundo praticamente, dialogando, falando sobre as lições de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre o conhecimento bíblico. E muitos viam que ele seria um rapaz totalmente diferente do que os outros eram. Muitos sábios viam que ele era um rapaz, tinha um belo conhecimento, tinha um conhecimento da palavra de Jesus, mas isso foi passando, foi sacrificando, o seu nome foi sendo divulgado, mas uma bela sexta-feira, né, isso passou ano, numa bela sexta-feira, a mãe recebeu notícia que ele ia ser crucificado, que ele foi preso, né? No momento que ele foi preso, tocou a campainha. Não é campainha. Então a mãe, Maria, né, recebeu a notícia que ele seria preso
E ela ficou indignada com a prisão do filho, que é um filho que não fez nada de errado. Como é que poderiam prender ele? Já estavam atrás dele, a gente tem notícia disso, e ele foi preso, né? Onde ele estava, onde Judas, e a mãe, que era Maria, sofreu com isso, estava sofrendo. Como é que Jesus, um irmão bom, não tinha defeito, não fez nada a ninguém, tinha um coração bom, só fazia coisa, ele já fazia curas. Quantas pessoas que não enxergavam, fez ele enxergar. Quantas pessoas que não andavam, ele fez andar. Quantas pessoas que tinham problema de lepra, ele fez essas pessoas sararem. Quantas e quantos milagres Jesus fez na adolescência até a fase adulta, né? E teve que ser, e foi preso. Como é que poderiam prender um exemplo de pessoa educada, humilde, prender ele sem motivo? Não existia motivo para se prender Jesus. E Maria ficou indignada com aquele acontecimento. Como é que eu criei um filho tão amoroso, um filho tão humilde, um filho tão estudado pela Bíblia, não existia a Bíblia, né? Pelos mandamentos, como é que ele pode ter sido capturado, ter sido preso e vai ser condenado à morte pela cruz? É um negócio que ela não aceitava como mãe. Todas as mães, mas Maria estava ali para suportar tudo aquilo. Ela sabia que alguma coisa estava acontecendo. Ela tinha esse procedimento ou essa visão, o que iria acontecer com Jesus. Aí no domingo próximo, ele foi crucificado, né? Ele pendurado, furado os dedos dele, chicoteado, puseram uma coroa, isso aí, Roberto, obrigado. Puseram uma coroa cheia de espinhos de Jesus, e a mãe vendo aquilo, né? Olha o tamanho da dor que uma mãe sentia, vendo o filho daquele jeito, sendo morto, e um motivo não existia, não existe até hoje. Se já não existia hoje, imagine, né? Imagine 2000 anos atrás, imagine hoje. Mas ele foi feito tudo isso, ele foi como é que se diz? Ele foi defrontado, humilhado. Como é que, cadê teu Deus? Não tira você. Você curou tanta gente, você fez tanto mal aos outros, bem aos outros, e você não consegue sair da cruz, não consegue. Muitos falaram isso, não foi um, foi dois, foi três. Muitos daquela época confrontavam Jesus. Como é que você pôde curar cego, aleijado, e hoje você está preso, você está amarrado, você vai ser morto, chicoteado? Mas Jesus se recolheu, em silêncio ele ficou. Ele só falou para Maria: deixa tudo acontecer naturalmente, não interfere naquilo que foi programado por Deus. Não se desespere. É o que ele falou para a própria mãe dele. E ele silenciou a partir daquele instante, e aconteceu tudo aquilo que a gente sabe, que ele ficou na cruz, que ele apanhou chuva, que ele teve muitos dias e dias, que ele veio a falecer, né? Que Pedro, né, negou ele, todos aqueles acontecimentos que tinha. E em volta daquele acontecimento, o mundo funcionava, os políticos estavam fazendo lei, era festa não sei aonde, era almoço não sei aonde. O lugar que Jesus estava, continuava a vida continuava normalmente, né? E mesmo ele sendo crucificado, sem motivo nenhum, ele não tinha nenhum motivo para pôr Jesus na cruz, a vida lá continua, jogos, né? Tinha modalidade de jogo,
até em dinheiro, a vida lá continua, os políticos fazendo as leis para eles mesmos, mas tudo se passou, e como Berur, a mesma história que aconteceu com Jesus, foi a mesma época que aconteceu com aquele soldado Berur, que todos conhecem, tem um filme, mas isso é um outro detalhe. Mas Jesus teve toda aquela passagem, e Maria, como mãe dele, sentiu tudo aquilo como se fosse uma rocha. Ela foi escolhida para estar naquele momento, para ser mãe de Jesus. Provavelmente, próprio Jesus escolheu ela antes de reencarnar aqui. Isso são milhares e milhares de anos. Ele provavelmente escolheu ela, talvez ela estaria numa outra galáxia, mas ele escolheu Maria para representar ele como mãe, porque ele sabia que ia passar por esse momento. E ele deve ter conversado com ela, escolhido ela, programado ela, e ela veio, evidente, né? A gente fala assim, mas nós sabemos a lei da reencarnação. A gente, quando vem, o livro é pagado tudo da nossa mente. Tudo que vai nos acontecer, a gente não pode lembrar. Mesmo Jesus Cristo, mesmo um anjo, né, um irmão de luz enorme, né, o único que veio aqui na Terra com essa iluminidade, mas ele teve que passar, ele teve que se estruturar, não só fisicamente, até psicologicamente, e achar alguém do nível maravilhoso que foi Maria, achar uma irmã que representasse ele, que junto com ele fosse suportasse todo aquele sofrimento que ele sofreu. Não é fácil, para qualquer mãe não é fácil. E ela foi escolhida, e ela estava lá, e ela suportou tudo aquilo. E ele morreu, né, daquele jeito. Depois de 3 dias, ela foi visitar ele com flores no túmulo. E o túmulo já estava aberto, e ela viu, que ela viu que a morte, que nós somos eternos. Aonde está o corpo de Jesus? É evidente que tem muitos, até o Espiritismo, eles falam que o corpo de Jesus, Sotoninho falava muito isso, né, Roberto? Que o corpo de Jesus foi tirado por os irmãos para não servir de troféu, né, naquele tempo. Eles andassem com o corpo de Jesus na cidade mostrando o troféu. Né? Outros dizem que ele não tinha um corpo material, era um corpo especial, era um corpo, um pré-espírito totalmente diferente. Pode até ser, mas eu acredito na primeira hipótese. Os irmãos que eram que pertencia aos 11 apóstolos, provavelmente eles devem ter tirado o corpo antes de amanhecer, alguma coisa nesse sentido, para não servir de troféu, porque Jesus estava aqui na Terra, ele tinha que ter esse corpo. Quem vier aqui na Terra, como seres humanos, eles têm que vir vestido desse corpo. Claro que vem irmãos, que vêm dar mensagem, que anjos, até hoje, mas é totalmente espiritual. Na época, Jesus, ele teve que passar por isso. Mas no momento que Maria chegou para levar flores, né? Mãe é mãe, e ela foi levar flores para teu filho, ela percebeu ali que nós somos eternos, que a morte não existe. E passado o tempo, Jesus vinha falar com os apóstolos, conversar com ele, falaram com todos, e ela um dia viu Jesus, ela abraçou, ela cheirou, ela lembrou da infância dele, viu que realmente aquilo existia, que nós somos eternos, que Jesus é eterno, e nós também somos. Ali começou uma nova visão de Maria, que o sofrimento que ela tinha que passar teria que ser forte, teria que ser uma rocha em vida para entender, compreender aquilo que ela estava vendo. Que como é que pode um filho tão amável, tão respeitável, tão delicado, tão humilde, jogado na cruz, apanhado, humilhado, e a partir daquele momento
Ele mesmo falou para Maria, nós temos que cumprir aquilo que meu Pai designou, e você faz parte dessa história. Aí que ela entendeu que nós somos eternos, nós não viemos aqui à toa, nós estamos sempre, vamos estar vivo, né? Nós nunca vamos morrer, a vida não acaba naquele momento, porque ele voltou, falou com os apóstolos muitas e muitas vezes, e falou com Maria também. Isso mostrou e mostra o grau de amor e justiça que Maria teve, de suportar tudo aquilo que aconteceu com o filho dela. Ela se viu de exemplo que nos mostrou cada momento, cada instante das nossas vidas. Nós viemos com um propósito, né? Como Jesus veio com propósito. Claro que Jesus veio com um propósito de melhorar a humanidade, de esclarecer a humanidade, de livrar a humanidade de muitas coisas que aí nós não aceitamos. Mas ela, como mãe, como Maria, ela conseguiu suportar toda aquela dor e passar em frente e dar exemplos maravilhosos para todos nós. Porque depois de muitos e muitos anos, ela vivia numa casinha, numa cidade chamada Espércia, que o povo ia lá só para ver ela e contar a história. E ela contava as histórias, o que ela viu, o que ela não viu. Todos entendiam, todos compreendiam, né? Porque Maria, ela foi abençoada, né? Ela vendo o nosso irmão Jesus Cristo, naquele sofrimento, dando um exemplo para toda a humanidade, porque depois de muito tempo, depois que mataram os apóstolos, foram entender e foram compreender que Jesus veio aqui para trazer a evolução, para trazer a palavra de Deus. Demorou muitos e muitos anos, estão passando 2000 anos, e ninguém ainda aprendeu. Muitas religiões estão fazendo o quê? Riqueza, demonstrando poder, né? Fazendo tudo que não é que aquilo que Jesus nos trouxe, não trouxe. Jesus trouxe o amor, a caridade, a simplicidade, e nenhum até hoje conseguiu trazer aquilo, né? Queriam trazer para a igreja oferendas, né? Propósito, e Jesus não veio para isso. Até hoje nós não aceitamos, até hoje nós não entendemos por que Jesus veio, ele sofreu por quê? Se ele era filho do homem, se Deus poderia livrar dele, claro que poderia fazer Maria sofrer, mas a Maria foi escolhida, como eu falei, ela foi escolhida a dedo, e ela sabia que ia acontecer, só que realmente foi apagada da tua mente antes dela reencarnar aqui. Então todo esse sofrimento que Jesus se deu, teve um propósito, foi realmente, porque muitas religiões ou muitas crenças acreditam que Jesus não sofreu o que ele sofreu na cruz, na chicota. Sofreu sim, ele teve esse sofrimento. Isso fez parte da evolução dele, isso fez parte do crescimento dele. E o nosso também, porque são exemplos que a gente precisa entender e compreender. Por isso que nós estamos aqui, ninguém está aqui de passagem. Todo mundo tem um sofrimento, todo mundo tem uma dor. É aquilo que eu falei para você, no Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aqueles que são aflitos, lá no capítulo 9, a paciência. Maria teve essa paciência, Maria teve essa compreensão de entender o que aconteceu com o filho dela, né? Ela entendeu, ela aceitou, ela rezou muito, ela se dedicou, ela compreendeu. Tudo aquilo que estava passando era para a humanidade. Como Jesus também, ele sabia disso. Era o único que sabia a história toda, né? Que ele sofreu muito, né? Foi humilhado, foi pisado, foi feito tudo para ele, mas ele estava sempre ali mostrando o quê? O amor, o carinho. Porque o amor, ele se multiplica.
Aonde tiver amor, há multiplicação. Então a gente tem que tomar muito cuidado, aquilo que pegamos de exemplo, igual nós estamos aqui, não estamos à toa. Nós temos que ter paciência, aquilo que nos acontece. Muitos vão vir com problema de dinheiro, saúde, problemas mentais, problemas de efeito físico. Isso tudo tem um motivo, isso tudo tem um propósito. E esses propósitos é onde Jesus estava. Se ele, que era perfeito, né, enxergava bem, tinha um corpo maravilhoso, né, tinha uma cabeça, uma inteligência espetacular, salvava as vidas, curava as vidas. Ele foi para a cruz, humildemente, e aceitou. E nós que estamos aqui, viemos aqui várias e várias vezes, estamos pagando alguma coisa que fizemos, que ainda nós não entendemos. O dia que a gente entender o motivo que estamos aqui, por que estamos aqui, a gente vai melhorar muito, vai se evoluir muito. Isso foi o propósito de Jesus. Ele veio, sofreu por nós, né? Cada minuto, cada instante. Então, e Maria, ela foi uma rocha em suportar toda aquela pressão, como mãe, né? Como o filho dela foi humilhado, ela foi uma rocha. Isso significa o quê? Todos que estamos aqui sofrendo com algum problema, somos privilegiados. Aqueles que Deus elegeu para aquela bênção. É o sofrimento aqui na carne para a gente poder superar a vida espiritual. Aqueles foi escolhido a Deus. Muitos vêm sofrendo, até foi escolhido por Deus para ter aquele sofrimento, para elevar o teu espírito, para fazer ele crescer a cada instante, a cada momento, entender, ser humilde, né? Não nos criticar o que o outro faz. Não, temos aqui o porquê ele está fazendo, qual o motivo. É por isso que Deus deu o livre-arbítrio. Ele apagou. Você já pensou a gente saber qual foi seu passado, qual foi de fulano, qual foi de cicrano? Ah, o passado desse cara não foi bom. Não importa, né? Só de Jesus sabia, mas ele não tinha um passado ruim. Mas ele sabia tudo o que lhe ia acontecer. E em Maria foi a fortaleza dele. Como nós temos que ter a nossa fortaleza. Quando nós temos alguém na família, um primo, um irmão, um cunhado, um parente, um vizinho, que está passando por alguma coisa, nós temos que ser o seu amigo, nós temos que ser o seu suporte. É isso que acontece na vida, né? Quantas as mães têm filhos com problema, quantos filhos que têm problema com a mãe, e assim por diante, porque isso faz parte e dá um suporte maravilhoso, porque o cara sofrer sozinho não aguenta. A gente sempre tem que ter uma pessoa ao nosso lado, que nos ajude, que nos compreende, que nos faz um guia. Como Maria fez o guia de Jesus, ela foi o guia dele, ela ajudou muito ele na trajetória. E nós também temos que... É evidente, Jesus tinha uma equipe fabulosa ao lado dele, aos anjos, né? Até depois de muito e muito tempo, Maria fazia esse tipo de... na cidade lá, aí tinha uma fila de pessoa, isso estava num livro, acho que Maria, mãe de Jesus, aí uma fila de pessoas que ela conversava um por um, e ela conversava com todos. No final da fila tinha um mendigo, e ela foi atender o mendigo. Num dia que ela foi atender o mendigo, na hora que ela foi atender o mendigo, viu ele todo sujo, tal, começou a conversar com ele. Ela achou estranho, daqui o mendigo abaixou estava de capuz, pôs o capuz de volta, e a hora que ela viu que era Jesus. E ela ficou naquele momento alucinada. Ela foi se ajoelhar para agradecer a ele. E ele não deixou ela ajoelhar. Ele se ajoelhou para Maria.
Olha o significado da mãe, que é mãe de Jesus. Ele se ajoelhou a ela e agradeceu por todo o sofrimento e dor que ela passou. E falou que ela seria a rainha do céu. E ele veio buscar ela. Olha que privilégio a mãe de Jesus teve. Privilégio que eu digo, que iluminação, que humildade, que luz que ela teve de ele vir buscar a mãe. E ele veio buscar a mãe. Ele veio com uma caravana, milhares de pessoas junto a ele para buscar Maria. E os irmãos que estavam ao lado de Jesus até brincaram, chamavam ela de mãezinha. Por que mãezinha? Porque a senhora é mãe de todos. E a gente quando está no meio das dores, quando nós temos algum problema de filho, ou de parente, ou de mãe, a gente sempre ajoelha o joelho no chão e pede para Maria, né? Mãe de todos. E ela foi considerada a mãe de todas. Ela está no submundo, que eles chamam, trabalhando, recuperando aqueles irmãos doentes que vêm, né? O umbral, ela diz que ela está vivendo no umbral, recuperando esses irmãos necessitados. E aqueles irmãos que estavam em volta dela foram levar ela embora. Mas antes dela partir, ela pediu, ela tinha uma consciência tão grande, diz que tinha uns cristãos que seriam mortos em tal cidade e ela queria confortá-los. Eles foram mortos, mas ela queria confortá-los antes de partir. Aí levaram ela instantaneamente, num lugar escuro, um monte de gente, acho que era cadeias, né, naquela época, e muita gente lá. Aí ela se simpatizou com uma moça e falou para a moça: você está bem, está tudo bem, vocês vão ser... Ela falou que eles seriam mortos. Ela pediu para ela cantar. Aí a moça falou: mas eu não canto. Mas canta. Aí a moça começou a cantar, todo mundo começou a cantar. De repente eles saíram do corpo, estavam num outro plano, segundo o livro, né? Não sentiram nem a dor da morte, provavelmente, mas todos foram mortos. Isso foi uma passagem do livro, quase no finalzinho do livro. E ela também foi embora, saiu do corpo, ao lado de Jesus, é claro, e ela seguiu a vida dela, como até hoje, se passaram milhões e milhões, né, muitos e muitos anos, e vão se passar, mas Maria aguentou aquele sofrimento que Jesus precisou ter para nós, né? Um exemplo que ele estava dando para nós, né? O exemplo que ele estava sentindo a cada instante, a cada momento. Por isso que a gente sempre tem que falar, como o Chico fala, tudo passa, as dores vão passar, o momento vão passar, até as alegrias vão passar. O que nós temos que ter é confiança em Deus, acreditar em Jesus Cristo, né? Pensar que Ele veio aqui para nos salvar, para nos orientar na vida, como Ele orientou, né? Já deu hora, Roberto? Então, o que eu quis dizer, o que eu quis passar em relação a essa palestra, tinha mais coisa que a gente acaba esquecendo, mas é um momento maravilhoso que Maria passou ao lado de Jesus, né? Que ela não perdeu nada, como a gente não vai perder nada, a gente vai se encontrar, né? A perda é muito significante, né? Você perdeu um ente querido, você perdeu um filho, não é fácil. Você perdeu um filho sem ele cometer nenhum mal, você saber que ele foi um bom filho, mas isso não traz que você não vai encontrar ele, porque nós todos vamos se encontrar, porque a nossa verdadeira pátria, ela não está aqui. A nossa verdadeira pátria está lá em cima. Então nós todos vamos se encontrar, todos, nenhum vai deixar de se encontrar, todos vão se aproximar, vão entender, vão lembrar talvez alguma coisa que aconteceu. É o que aconteceu com Maria, quando ela
sentiu o cheiro de Jesus, os pés dele subindo a escada, ela viu que a morte não acabou, que ali começava tudo. Então, e Jesus veio buscar ela. Quando ela viu Jesus, ela ficou iluminada, né? Quando ela viu Jesus vindo buscar a sua mãe, ela representou a mãe. E ela é mãe de todos mesmo. Ela está sempre nos ajudando. E ela foi suportar tudo aquilo lá com amor, com carinho. Não se revoltou, né? Nem com Deus, né? Porque ela poderia falar como Deus é todo poderoso num livro, o próprio Filho. Mas tudo tinha um motivo. Tudo tem um motivo em nossas vidas. A gente às vezes passa uma dificuldade financeira, passa dificuldade na saúde, porque algum motivo tem, você precisa passar por aquilo. Mas a gente tem que passar com confiança, com fé, tem que acreditar que amanhã vai ser melhor. Tudo vai passar, né? As coisas ruins como as coisas boas. E a gente tem que aproveitar, isso sirva de exemplo a todos nós. Jesus foi maravilhoso de estar aqui, de passar aquilo que ele devia passar, o plano de Deus, né? Aquilo foi tudo o plano de Deus. Como Maria foi escolhida, falo no livro que ela estava 2000 anos luz numa galáxia, aí ela morreu, aí chamaram ela para ela aceitou na época, né? Aceitou que vinha representar Jesus Cristo. Jesus contou que iria passar para ela, mas evidente, foi pagado tudo do livro, né, da mente dela. Mas a de Jesus não, ele sabia tudo o que ia acontecer. E ele viu o poder daquela irmã maravilhosa, a luz que ela tinha para suportar tudo aquilo, né, ela reencarnar como humano e passar por tudo aquilo com humildade, com amor, com muita fé, acreditar no Filho, né? Ela não acreditava em vidas após morte, mas no momento que ela começou a ver Jesus, que ele voltou para os apóstolos, dali ela partiu que existia vida após morte. Evidente, 2000 anos atrás não é igual agora, né? Hoje a gente já tem outra visão, mas eu espero que eu passei para vocês um pouquinho do sofrimento de Jesus, mas sempre com alegria, tá bom? Muito obrigado.